Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu transformei o meu buquê de noiva do dia do meu casamento nesse quadro lindo que tá aqui do meu lado. Na verdade, esse é um dos quadros que eu fiz com o meu buquê, mas vou mostrar todo o processo de como eu transformei o meu buquê de flores naturais neste quadro aqui de flores secas. Oi gente, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Falei com Amor. Eu sou a Gabi Saltier e hoje é um vídeo bem diferente do que vocês estão acostumados, na verdade. Eu sempre trago algo cristão, algum review de Bíblia, review de livro, produtividade, e hoje eu venho aqui falar sobre quadro de flores. Então vê se não é um vídeo muito legal para você já começar deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder as notificações. E deixe seu comentário aqui também, isso sobe muita relevância do Falei com Amor, você me ajuda bastante a crescer. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do processo, um pouquinho da história do porquê eu transformei meu buquê de noivas nesse quadro aqui, mas já adianto que eu recebi o quadro há apenas 3 dias que eu mandei emoldurar e eu tô muito apaixonada, então eu vou te mostrar tudinho que eu gravei, o processo, algumas partes pelo menos, e te conto a história dele também. Nós nos casamos em setembro de 2021 e eu sempre falei que tinha vontade de guardar alguma parte do meu buquê de noivas porque eu acho muito especial. Eu acho que é uma lembrança viva do dia do seu casamento, da cerimônia. Então eu comecei a procurar na internet como que eu poderia fazer isso. Existem algumas formas, como preservar o buquê inteiro, fazer com resina e o quadro também. E dentre essas opções eu achava o quadro a mais bonita, porque eu poderia colocar em alguma parede, né? Eu acho também uma opção que não ocupa tanto espaço, porque existem algumas opções que você faz com o buquê inteirinho, como ele é. E eu achava o quadro, assim, extremamente delicado, muito bonito. E aí eu falei, bom, vamos atrás de um quadro então. E aí, depois de fazer alguns orçamentos, eu vi que não era uma técnica nada em conta, porque realmente dá muito trabalho. É um processo muito demorado também. E eu falei assim, pois eu vou aprender, vou fazer. E aí, o que acontece? Eu sou bióloga, fiz licenciatura em Ciências Biológicas e durante a graduação eu já tinha feito essicatas. Essicata é uma técnica em que você preserva a planta entre prensas, você faz a secagem dela para fazer catalogação. E aí, pesquisando bastante, assisti muitas aulas sobre isso, eu vi que seria quase como fazer uma essicata com algumas diferenças, porque nesse processo aqui, as folhas e flores precisam ficar muito finas mesmo, bem prensadas, porque como você vai colocar um vidro em cima, o vidro não pode fazer pressão em cima de uma flor que seja muito alta, por exemplo, para que não quebre. E aí começou a saga bem antes do casamento. Eu pedi para o Renato, meu esposo, fazer uma prensa de flores, os papéis de secagem entre 2 madeiras, mais ou menos, eu vou colocar uma fotinho aqui para vocês terem uma ideia de como você apertava para que essas flores fossem prensadas entre esses papéis que absorvem toda a umidade, toda a água que as plantas têm. Quanto mais água a sua flor tem, como uma rosa, por exemplo, mais difícil é de fazer a secagem. Só que o meu buquê, eu nem sabia quais flores iam, porque na verdade eu não tinha flores específicas que eu queria. Algumas noivas gostam, né? Ah, eu quero um buquê de orquídea, eu quero um buquê só com rosa. Na verdade, eu só tinha as cores que eu queria e eu queria um buquê mais desestruturado. Este daqui foi meu buquê, tô colocando uma foto pra vocês. Eu tinha pedido assim, em cores mais pastéis e falei só as flores que na verdade eu não gostava. Então eu pedi para ter tons de branco, de verde, de rosa bem clarinho. Pedi para não ter vermelho e realmente ela não colocou, porque não é uma cor que eu gosto tanto. E eu pedi para não ter jasmim, se eu não me engano, porque eu não gosto muito do cheiro. Mas fora isso, eu falei, pode colocar qualquer planta que tiver, que seja bonita. E eu queria que ele não fosse aquele buquê bem redondinho, que ele fosse mais caído, assim, combinava mais com o nosso estilo, tanto o meu quanto do Renato, né? Então, na verdade, eu não sabia quais flores teria no meu buquê e realmente eu nem esquentei com isso. Gente, eu era uma noiva muito sossegada. Era assim, dá pra fazer? Então faz. Não dá? Beleza, vamos ver o que dá pra fazer então. Isso pra absolutamente tudo. E então eu não teria como me preparar de forma específica para cada planta, porque cada flor tem que ser secada de uma forma. Se a planta é muito colorida, ou se ela tem muita água ou menos água, elas são secadas de formas diferentes e prensadas também. Quanto a isso, eu não tinha como me preparar, só que então nós fizemos essa prensa. Nós não, né? Ele fez a prensa, o meu papel foi só ficar assim, viu? E minha prensa. Gente, eu sou bem ansiosa quando eu quero fazer alguma coisa, eu fico indo atrás mesmo, e quando não sou eu que faço, eu fico
Viu? E aí? Pra quando que vai sair? E eu fiquei muito empolgada. E aí, quando o Renato fez a prensa, eu comecei a testar em casa com algumas flores. Eu lembro que eu prensei uma flor de maracujá, que é uma flor bem bonita, né? Prensei algumas outras florzinhas que eu encontrava na rua mesmo e vi que estava dando certo. Essa prensa deve ser feita entre papel com alta absorção e esse papel tem que ser liso, ele não pode ter estampa, porque senão você carimba as suas flores ou folhas, né? Então eu comprei o papel específico para isso e aí no dia do meu casamento eu combinei com a minha assessora e com a minha mãe. Como eu ia pra lua de mel, eu falei, eu não vou ficar prensando flor, né? E aí deleguei, falei, mames, por favor. A assessora já estava combinada, ela ia entregar o meu buquê para minha mãe e minha mãe ia desmontar o meu buquê no dia do casamento para começar a prensar. Por que precisava ser no dia? Quanto mais tempo essa flor fica fora, né, arrancou a raiz dela. Quanto mais tempo ela fica fora da raiz, ela para de receber os nutrientes e a flor já começa a entrar no processo ali de morte e de decomposição. Então, se você quer que as suas flores fiquem mais bonitas, quanto mais cedo você conseguir fazer a prensa, tem um resultado melhor. Minha mãe disse então que depois do nosso casamento, ela foi para casa, desmontou todo o meu buquê, ela falou que foi um momento assim extremamente emocionante, né? Ela desmontou meu buquê e começou a prensar. Desse processo de prensa nós não temos nem vídeo nem fotos, mas a minha mãe fez a prensa então, ali na prensa entre madeiras, o ideal é que essa madeira seja um pinus bem tratado, super seco para não transmitir umidade e as flores devem ser reservadas em local seco também. E a troca das folhas de absorção deve ser realizada no começo a cada 3 a 5 dias e depois você pode ir trocando menos, né? O meu buquê tinha rosa branca, essa parte aqui, ó, vou até virar aqui, tá vendo? Essa pétala aqui, ó, são todas de rosas brancas, mas você pode ver que ela fica amarelada, isso por causa do envelhecimento natural da folha mesmo, né? Ou da pétala. E nós perdemos as rosas inteiras porque são flores muito úmidas e elas acabaram mofando. E sim, eu casei em setembro de 2021 e eu fiz só agora o quadro. Na verdade, as flores demoraram cerca de 5 meses para eu falar assim, estão completamente secas. Então é um processo bem demorado, por isso é um processo caro também, né? Caro se você for comprar. Mas eu acabei fazendo só depois por questão de tempo mesmo. E aí, enfim, agora nas férias do final do ano, peguei essas flores e as folhas também e comecei a montar. E aí agora eu já tenho o vídeo do processo de montagem e eu vou narrar um pouquinho de como foi para vocês. Separei alguns itens de papelaria para cortar e para arrumar os papéis e um pincel com a ponta muito macia para passar cola nas flores. Essa cola precisa ter o pH neutro e quando ela seca ela precisa ficar transparente. Além disso, o papel que eu colei é um papel de tamanho A3 da cor creme e ele precisa ter pH neutro também para que não oxide as flores. E o papel que eu usei tem 200 gramas de gramatura, o que já foi bem ótimo, mas existem papéis com maior gramatura também. Além dos quadros grandes que eu fiz aqui para casa, eu fiz também 2 quadros menores com a foto do meu pai, com a lapela dele, e a foto do meu tio com a lapela dele também. Os meus tios foram nossos padrinhos, tanto no civil quanto no religioso. E eu comecei medindo o papel, e foi a primeira florzinha que eu colei, foi a da lapela do meu pai. Uma pétala da lapela do meu pai tinha quebrado, mas eu arrumei ela com a cola também. Então é um processo bem delicado porque depois de secas as flores ficam um pouco quebradiças. Eu coloquei a foto do momento em que meu pai me viu a primeira vez e na lapela do meu tio eu coloquei quando ele estava assinando o casamento civil. E agora eu comecei a separar as flores e colocar na folha A3, fazendo uma posição ali que eu achava que ficava bem legal. Eu já tinha testado um dia antes, tinha fotografado, mas agora que eu fui realmente testando porque eu viria colando. Eu passava uma quantidade de cola razoável, mas não o suficiente para que enrugasse. E essa cola também é importante que ela não tenha muita água na composição, para não devolver umidade para as flores que estão secas. Depois de tudo colado e seco, eu precisei passar um spray, na verdade é um verniz antifúngico e com proteção UV. Isso é muito importante para a durabilidade das flores. O brilho que você consegue ver nessa folha verde é do verniz que ainda não tinha secado, mas ele é um verniz fosco. E revendo meu buquê, eu lembrei que as rosas não eram brancas, elas eram rosés. Esse foi o resultado dos quadrinhos com as lapelas.
Coloquei eles em uma moldura um pouquinho mais clara do que os quadros aqui de casa. E eu mandei fazer quadro mesmo, mas daria pra colocar em porta-retrato. Mas como o tamanho era personalizado, ficou em quadro com esse ganchinho. Esse daí é meu esposo pendurando na parede que os quadros iam ficar. Pode ver como a moldura já é mais escura. Mediu certinho e o resultado foi... E aí, gente, tô aqui com um quadro na mão. Vocês conseguem ver que eu coloquei em vidro anti-reflexo, né? A opção de vidro normal fica bem bonita também. O bom é que você consegue ver as flores, se fosse um vidro normal, né? Você conseguiria ver as flores com bastante nitidez em qualquer posição do quadro. Porque este daqui, quando você olha um pouco de lado, ele perde um pouco a nitidez. Mas eu acho o acabamento fosco mais bonito. Já no que tinha fotografia, que eu dei a lapela do meu pai e do meu tio para eles, eu coloquei o vidro normal, porque estava em cima de uma foto. E aí depois eu mandei emoldurar, escolhi a cor da moldura perto da cor do móvel que o quadro ia ficar em cima. E tá vendo que é um quadro bem grande, né? Mas eu queria assim mesmo. E eu pretendo fazer quadros menores agora com as outras flores para colocar pela casa. Acho que eu vou colocar mais uns 2 no quarto, mas não tão grande assim. Hoje eu olho para esses quadros e vejo que eu não teria feito absolutamente nada de diferente. Eu sei que hoje eu já aprendi outras técnicas de secagem. Inclusive eu tô treinando porque eu gostei tanto, eu quero fazer outros quadros com outras flores. E quem sabe fazer para outras noivas também, seria extremamente especial. Se você é noiva de Maringá, pode me chamar que a gente conversa para eu fazer para você também, porque agora eu aprendi algumas técnicas que as flores não perdem a cor e estou treinando porque eu gostei muito, é realmente uma arte manual que me encantou, mas eu não teria feito nada diferente porque foi muito especial, assim. Poxa, minha mãe secou, eu fiz, o Renato ajudou a fazer a prensa, então foi a mão de cada um que colocou nesse quadro aqui. São pessoas que eu amo e fizeram parte de todo o processo e esse foi o resultado final. E hoje eu vim mostrar aqui pra vocês justamente porque vocês fizeram parte da época do meu casamento, fazem parte da minha vida até hoje, então um vídeo muito merecido e muito especial pra ficar registrado aqui no canal do Falei com Amor. Inclusive, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like se você não deixou no começo do vídeo, já deixa um comentário aqui me contando o que você achou desses quadros aqui e da minha nova aventura, né? Porque quando eu falei assim, não, eu vou fazer, eu não fazia ideia de como começava, mas tá aí. E acabou que eu me apaixonei pela técnica e quero fazer mais quadros agora. Se você não conhece o Falei com Amor no Instagram, corre lá, porque lá eu converso com vocês todos os dias e eu te convido a ouvir o podcast do Falei com Amor. Até dia 30 de maio, gente, tem episódio novo todos os dias, porque eu estou fazendo episódios um por dia de Salmos. Então vale muito a pena, porque serão 150 episódios no total. Corre lá, Falei com Amor no Spotify. Todo o meu trabalho você encontra em faleicomamor.com.br, já deixei o link aqui embaixo, visite o site porque vale muito a pena. Eu espero vocês no próximo vídeo, ative esse sininho aqui, não perca as notificações e um beijo da Gabi.